Então é isso, pessoal. Estamos começando mais uma aula do nosso Alicerce TV. Seguimos aqui com a nossa turma do G3 e a nossa aula de hoje é de leitura. Vamos com a gente que a gente vai começar a aula. Meu nome é Lara, sou professora de leitura e eu adoro tirar um cochilo na rede depois do almoço. Boa noite. Boa noite, meu nome é Rafael e eu adoro assistir o Incrível Mundo de Gumball, é meu desenho favorito. É um dos meus preferidos também. Oxi. E hoje nós vamos entender as funções do sinal de ponto e vírgula na leitura. Olha só que interessante. E para isso, a gente vai precisar de lápis, borracha, caderno, uma agenda, certo? Podemos fazer a atividade da agenda no caderno, mas o ideal é que tenhamos uma agenda e uma fruta pequena, por exemplo, uma uva, um morango ou uma seriguela. Então, corre lá, pega esses materiais, pega a sua frutinha que nós vamos precisar utilizar para o Mindfulness, que dá tempo, e a gente vai já começar a nossa atividade. Vamos então começar a nossa atividade de Mindfulness de hoje. Lembrando que ela é uma atividade que pode servir para despertar os nossos sentidos. Então, vamos trabalhar hoje o sentido do paladar, mas não só, vamos trabalhar a visão, tato, olfato e paladar. Porque a gente vai provar uma fruta, mas a gente não vai só provar, a gente vai degustar, a gente vai prestar atenção nesse momento tão maravilhoso que é comer, e que às vezes a gente come rápido, no dia a dia, na velocidade, e a gente não saboreia, não aproveita as frutas. Então, olha só, a atividade é coma com os olhos e com as mãos. Então, pegue sua frutinha. Cadê a frutinha? Quero ver a frutinha. O que vocês pegaram? Claro, aqui onde eu tô não olha, tem. Henrique Queiroz. Henrique Queiroz, isso é o quê? Isso é uma ameixa? Não, é um pedacinho de maçã. É uma maçã? Boa. Cadê, Camila? Qual é a sua fruta? Isso é uma ameixa? É uma ameixa. É uma ameixa. O Caio pegou a melancia, né? Boa. Não comam agora. O que o Nicolas pegou? Joana, você pegou sua fruta? O que é que o Nicolas pegou? Eu não peguei ainda nenhuma, professora. Eu vou pegar mais tarde. Essa O que é que você melancia tá pegou? congelada. Tá congelada. Boa. Vai dar um outro... Vai ser muito gelado, né? Na boca, então vai ser ótimo. O que é que você pegou, Joana? Joana? Então, aqui não tem fruta, tem que ser fruta? Se não tiver fruta... Pequena não, apenas pequena se não. Tipo, tem uma banana? Dá Tem pra fazer banana, com banana. tem banana. Pronto, depois pega uma banana. Henrique Peixoto, o que é que você pegou? Henrique Peixoto. Ops. Sávio, é namorado da turma. O que você pegou? Qual foi a frutinha que você pegou para comer hoje? Sávio. Ih, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Olha aqui para quem perguntou a seriguela. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma seriguela. Ela tá bem madurinha, ó. Ela tá bem vermelhinha. Parece um pêssego. Ela é bem pequenininha, Nicolas. Parece uma manga. O do meio? Ela é A do assim, meio? ó. A do meio? Não, aqui, ó. Professora, você Aqui, já ó. comeu esse amendoim aí do meio? Isso aqui é um pitomba. Ah, É parece... azedo. Professora, essa aqui, ó, professora, essa do outro lado, dessa do marrom, Essa aqui. essa aí de vermelho, eu comia na praia. Tinha muita pedra, essas coisas. Uhum. Ela é boa? Carambola. Não. Meu não gosta, meus primos que gostam, meu irmão, meu pai. Pois Mas vamos eles lá, acham gente. bom.
Tem um gostinho Aqui é de... pitomba, eu para quem tenho não conhece. um amargo, quer dizer, um gostinho doce, muito bom. Caraca, Aham. mano, pitanga. Aqui em São Paulo, tipo, qualquer rua que você vai tem uma árvore de pitanga. Qualquer pracinha, qualquer coisa, em qualquer lugar você vai encontrar uma árvore de pitanga. Tipo, até Aqui na não minha é escola pitanga, tem. aqui é pitomba, né? Esse aqui, ó. Aqui a gente chama pitanga. A outra fruta, É pitanga que chama aí, é? Ou é outra fruta? a vermelha. Uhum. A vermelha. A vermelha? É a É pitanga isso aqui? Aham. Ah, Aqui em prazer, São Paulo. pitanga. Ô, Aqui em São Paulo é professora, pitanga. ô, professora, eu vou receber. Oi. Eu posso trocar de fruta? Eu troquei agora. Pode. O que é que você pegou, Arthur, de fruta? Uma manga. Agora tem que cortar no meio só. Bem pequeno, né? Pois é. Nossa. Pois vamos começar, gente. Peguem a frutinha de vocês. Vou pegar aqui meu pedacinho de melão e olhem para a frutinha de vocês. E aí eu vou dar uns comandos e eu quero que vocês pensem, tá? Só pensem, não precisa falar. Mas olhem para a fruta de vocês. Caio, pega aí, espeta tua melancia, faz que nem eu. Gente, qual é o cheiro que ela tem? O cheiro tá bom? O cheiro tá gostoso? Gostoso, né? A gente nem prova o cheiro, mas a gente diz às vezes o cheiro tá gostoso. Então, sinta aí esse cheiro característico da fruta. Se você não tiver com ele assim, no garfo, como eu e o Caio estamos, se você tiver com ele na mão, e aí, como que é essa fruta, né? Se for uma maçã, se for uma amora, ela é uma maçã bonita, que a gente sabe que tem aquelas maçãs tipo da Branca de Neve, né? Que é linda. E aí, essa maçã é bonita? Essa amora, ela é bonita? Qual a textura que ela tem na sua mão? Ela é áspera? Ela é fina? Vai pensando. Ela tá geladinha? Ou ela tá em temperatura ambiente? Ela é perfeitinha, redonda, igual aquelas frutas que a gente vê em filme? Ou ela tem as suas diferenças entre Essa elas? aqui é uma anã. Olha o comando, ó. Coma a fruta com os olhos. Então, olhe para ela assim. Você tá com vontade de comer essa frutinha? Ou não? Tá com vontade, Camila? Eu pensei, ó, eu quero. Tá com vontade de comer? Pois coma ela com os olhos primeiro. A gente pode passar pelo processo da comida em várias etapas. A gente olha, se sente atraído pela fruta, né? Tem vontade de comer, e aí a gente sente o cheiro, o perfume dela. Pega a fruta, aí cai meu Deus, eu posso comer? Observe primeiro a fruta. E aí, depois que você observar, que você sentir que você vai degustar esse alimento e que não vai comer rápido, né? Com pressa, dá uma mordidinha nela e sente o gosto, sente a textura. Como é que ela chega na sua língua? Ela é bem docinha ou não? Ela é daquelas frutas que parecem ser muito lindas e quando você morde ela é azeda? Como que ela é? Ela é docinha? Doce pra caramba. Levanta a mão, gente. A minha não tava tão boa. Tão- A minha não tava tão boa. Porque tava na A tua não tá geladeira. tão boa, Henrique? Não, foi a minha. Foi eu que disse. Ah. Fui eu. Porque tava na geladeira. Muito doce. Eu vou comer, tá? Aí ela gelada demais, né? Ela perde um pouco do gosto. Ô, Pro, a minha tá muito doce. Tá muito doce, Arthur. Que delícia. Meu melão também tá muito doce. Muito, muito doce. Acho que esse é melão japonês. Esse é melão japonês? Acho que melão é, japonês. professora. Uhum. Tem até melancia quadrada no Japão. Tem Tá tudo muito lá. doce. E aí, como é que tava a fruta de vocês? Pode comer inteira? Pode. Não, só é uma manga, né? Se for comer inteira, vai durar a aula todinha. Exato, Derrapa só na água. o resto da aula, com o resto da aula. Vou pegar outra manga, então. Devia ter deixado pra fazer suco.
Maçã da Apple. É. Camila, você levantou o braço, pode falar. Professora, eu me enganei. Ela tava ali tão bonitinha na geladeira ali, eu fui pegar, ela tá meio azeda, tá? Não tá, tipo assim, aquela frutinha assim, boa. Tipo assim, dá pra Deliciosa, comer, né? mas não tá aquela frutinha assim, boa. Sabe, eu acho que eu me enganei um pouco, mas ela tá boa. Professora, Oi. eu vou ter que sair mais cedo hoje da aula, tipo, no intervalo, porque de segunda eu tenho minha aula de percussão lá no teatro. Então eu vou ter que sair mais cedo hoje, tá? Tudo bem? Tá bom, Henrique. Obrigado por avisar, tá? Valeu. Então, gente, esse foi o nosso momento mindfulness, tá? A gente saboreou um alimento, uma fruta, com calma, com paciência, com tranquilidade, né? Prestando atenção naqueles sabores que realçam a nossa boca. E não uma alimentação mecânica, como muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia. Tá joia? Gostaram da atividade? Eu adoro comer. Muito. Nossa, eu amei. Devia ser todo dia assim. Vamos comer Coisa todo dia. docinha. Boa, Henrique. Boa. Pois, gente, vocês lembram do último conteúdo desta matéria? Vocês se lembram? Nós exercitamos o uso dos sinais de pontuação, especialmente o uso dos 2 pontos. E agora, nós vamos aprender sobre a função do ponto e vírgula na leitura. Vamos iniciar esse novo sinal de pontuação, que às vezes dá medo em muitas pessoas que não o utilizam, mas que ele não é tão difícil assim de ser usado, certo? Então, vamos lá? Ponto e vírgula, pessoal. Ponto e vírgula. Joana, você pode ler a introdução para a gente? Posso. É o sinal de pontuação utilizado para indicar uma pausa maior que a vírgula e uma pausa menor do que o ponto final. Ou seja, é um sinal intermediário entre os dois. Boa. Então, olha só. Esse aqui é o sinal de ponto e vírgula, gente, ó. Vocês conseguem ver minha canetinha? Tá aqui o apontador. Ó, aqui é o sinal de ponto e vírgula. É um ponto e uma vírgula. E ele é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que a do ponto final. Ela é uma pausa intermediária na leitura. Até porque o ponto final é uma pausa absoluta, né? Ela finaliza a frase ou a oração. Olha só. Então, aqui nós temos 3 funções principais do ponto e vírgula que nós vamos ver ao longo dessa semana, tá joia? E a primeira delas é que ele pode ser utilizado nas enumerações. Essa aqui vai ser a função que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Vocês lembram que a vírgula também pode ser utilizada para enumerações? Quem lembra? Que a gente fez várias enumerações com o uso da vírgula. Ninguém lembra? Sim, eu lembro. Lembra? Boa, Caio. Pois essas enumerações feitas com ponto e vírgula são enumerações um pouco diferentes, mas vamos ver. Olha só as enumerações em que o ponto e vírgula atua. A função principal do ponto e vírgula... Vamos lá, Caio, lê para mim. Tá mutado. Eu tava mutado. É para ler a receita, né? Não, para ler essas duas linhas introdutórias. Receita. A principal função do ponto e vírgula é de separar termos independentes, estruturas coordenadas, que estejam listados ou enumerados. Boa. Também utilizado para separar tópicos. Separar tópicos. Boa. Olha aqui, gente, para esse nome aqui, ó. Termos independentes ou estruturas coordenadas. Prestem bastante atenção nesses termos, porque eles vão aparecer bastante nas nossas próximas aulas, tá? Estruturas coordenadas ou termos independentes. O que seriam termos independentes, gente? São termos que não precisam de outros para fazer sentido. Eles não dependem de complementação, seja de sentido ou de função sintática de outros termos, tá? Então, olha só.
Aqui é um exemplo clássico de uma enumeração com uso de ponto e vírgula. Quando a gente traz receita, porque a gente separa os ingredientes em tópicos. Ó, ingredientes, 2 pontos. Porque é uma enumeração. E vocês lembram que a enumeração a gente usa os 2 pontos, né? Massa do bolo de cenoura, 2 pontos. Aí aqui, cada pontinho desse é um tópico. E cada tópico eu separo com o sinal de ponto e vírgula. Com exceção do último, né? Sim, com exceção do último, porque o último eu boto um ponto final. Por que eu coloco um ponto final no último? Porque acabou a minha enumeração, tá? Então, quais são os ingredientes? Nicolas, você pode ler para a gente os ingredientes da massa do bolo de cenoura? Ingredientes. A massa do bolo de cenoura tem 3 cenouras médias, 250 gramas de gramas, 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, 2 meias xícaras de chá de farinha e de trigo, xícaras de chá, tá certo, xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de açúcar. Ingredientes, cobertura, segundo ingredientes, né? Sim. Cobertura de brigadeiro, 1 caixa de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, meia xícara de chocolate em pó, meia xícara de chá, ainda o resto eu não consigo ler, professora. De chocolate granulado. Seria para colocar na cobertura, né? Mas essa foto aqui nem tem chocolate granulado. Ó. É porque eu peguei a receita de um site e uma foto de bolo de cenoura de outro site. Mas tudo bem. Gente, olha só. Opa, saiu da apresentação. Aqui faltou... Cadê? Na cobertura de brigadeiro faltou os 2 pontos, né? Esses ingredientes aqui eu posso até tirar os 2 pontos e só colocar aqui na cobertura de brigadeiro. Por quê, professora? Porque a enumeração, ela é feita para a cobertura de brigadeiro, correto? Então, olha só, cada ingrediente é separado pelo ponto e vírgula. Essa estrutura de enumeração, gente, é diferente da estrutura de enumeração que a gente usa com as vírgulas, porque a vírgula, ela não separa tópicos. Já o ponto e vírgula separa tópicos. Então, tentem observar aqui a sutileza da diferença da pausa. Quando a gente tem a frase corrida, né? A frase em que eu tenho lista de compras, e aí eu boto numa frase só, numa mesma linha, todos os ingredientes, eu separo com vírgula, porque é uma pausa não muito longa, correto? Mas quando eu enumero no estilo tópicos, eu preciso de uma pausa maior. E aí eu utilizo ponto e vírgula. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bem. Tá tranquilo? Tá favorável? Boa. Sim. Então, vamos lá. Nós vimos o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, pois aqui eu trago novamente o Estatuto da Criança e do Adolescente com o artigo 16, que fala sobre o direito à liberdade, né? O direito à liberdade é um direito das crianças e dos adolescentes, tá? E esse artigo 16, ele vai falar quais são os aspectos do direito à liberdade. Porque direito à liberdade é muito vago. Então, eu preciso saber o que o direito à liberdade abarca, né? O que ele engloba. Então, aqui eu tenho uns tópicos que vão dizer o que significa o direito à liberdade para as crianças e os adolescentes. Tudo bem? Oh, meu pai, lá vai eu riscar o bicho todinho. Então, quem quer ler os tópicos? Lê 3 tópicos. Eu posso ler. Boa, sabe? Pois lê esses primeiros 3 tópicos aqui pra gente. Ok. 1. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais. Boa. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Olha só. Então, aqui nós temos 3 tópicos, pessoal, que falam um pouco sobre 3 diferentes tipos de liberdade da criança e do adolescente, né? Então, a liberdade de locomoção, ó, a criança ela pode ir, ela pode vir, ela pode permanecer ou estar em logradouros públicos, né? Praças, hospitais públicos, espaços públicos, ruas, avenidas, né? Ressalvadas as restrições legais, ressalvados o que a lei não permite. Talvez essa criança andar sozinha, desacompanhada, né? Aí ela não poderia ir e vir por aí desacompanhada, tá bom? Liberdade de expressão, ó, liberdade de emitir opinião, liberdade de se expressar, de falar o que pensa, de dizer os seus pensamentos. E criança faz isso, né? Fala o que está pensando e tem esse direito de falar o que está pensando, desde que não ofenda, porque as liberdades também encontram limites. Olha aqui um limite, ó. Ressalvadas as restrições legais. Então, não dá para falar tudo, porque se ofender uma pessoa, você está invadindo o direito de outra pessoa. Pode falar, Arthur. Oxe, como assim direito que não pode andar na rua sem acompanhante? Mas sim, a criança tem o direito de proteção com relação a seu corpo, a sua incolumidade. Olha que nome bonito, complicado. Incolumidade física. A criança tem sim esse direito à proteção. A professora falou sobre orientação sexual. Falei sobre orientação sexual, no sentido de que as crianças... Pode falar. Seria que, tipo, as crianças podem se ver como, por exemplo, comunidade LGBT? Sim, o que eu falei sobre a orientação sexual, Henrique, é que a criança tem o direito de participar da vida da família e da comunidade sem qualquer discriminação, tá? Ah, sim. Uhum. Então, um adolescente que já esteja ali entendendo sobre sua questão, sobre sua sexualidade, e se entender de outra forma, né? Se a criança se encaixar dentro da comunidade LGBT, por exemplo, ela não pode ser discriminada por isso. Ela tem tanto direito quanto qualquer outra de participar da vida familiar e de participar da vida comunitária. E de ser acolhida também. Tudo bem, gente? Sim. Pode falar, Camila. Professor, eu já vou ter que sair, tá? Valeu, Henrique. É que eu fiquei com uma dúvida sobre usar o ponto e vírgula. Tem que usar ele quando for fazer uma lista? Enumerações. Principalmente essas enumerações em que eu separo em tópicos, ó. Opa, cadê? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E aí eu vou tratar meus tópicos, vou falar sobre o que cada um deles quer dizer, e eu separo eles com ponto e vírgula, ó. Tá vendo? Eu tenho enumerações em que eu uso só a vírgula. E eu tenho enumerações em que eu uso ponto e vírgula. Quais são aquelas enumerações em que eu só uso a vírgula? Quando a pausa ela é menor. Quando eu tenho uma frase que não é dividida em tópicos, tá? Uma frase reta, uma frase lisa. Aquelas frases que só tem uma linha, né? Por exemplo, lema da Revolução Francesa. 2 pontos. Aí eu uso liberdade, vírgula. Igualdade e fraternidade. Ó, aqui eu usei uma enumeração, né? Na verdade, pode ser visto como uma enumeração, pode ser visto como uma indicação daquilo que eu vou dizer, mas eu não uso ponto e vírgula, porque ela é uma frase reta, ó, ela é uma linha... Eu não dividi em tópicos. Tudo bem? Mas então, se eu quiser, ao invés de usar o ponto e vírgula, eu posso usar, por exemplo, um ponto final? Ou não? Tem que ser só o ponto e vírgula mesmo? Não pode usar o ponto final, porque o ponto final indica uma pausa absoluta. Não é nem pausa, né? Indica o fim.
e eu não finalizei. Eu uso o ponto final na última enumeração, é porque aqui o slide cortou. Mas há ainda uma outra enumeração, ou há ainda um outro tópico. Aí no final do tópico eu boto o ponto final. Tá vendo? Aqui, ó. Ao final do tópico eu uso o ponto final. Tá joia? Tá, já, então agora eu entendi. Obrigada, Camila. Pode falar, Caio. Professora, eu entendi que é ponto e vírgula. Mas, tipo, em quanto tempo você para nele? Por exemplo, com a vírgula, você fica lá, tipo, um segundo. Com ponto, você normalmente fica uns 3. Esses são os sinais de pontuação. Pode falar. Você para assim, ó. O Caio foi à escola. E lanchou, sabe? Tem uma vírgula ali. É que você tem que parar. Não tem vírgula aí. Não tem vírgula? Não. Uai. O Caio foi à escola e lanchou. É verdade, né, o E? Não, mas conectivo. Não, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Viajei. Os sinais de pontuação, Caio, eles servem para orientar a leitura. Quem domina os sinais de pontuação lê com uma fluidez bem melhor. E lê também de forma pausada na hora que tem que pausar, usa uma pausa maior, usa uma pausa menor quando tem que usar, certo? Além de que os sinais de pontuação também removem ambiguidades, como a gente viu, os da vírgula pode mudar o sentido que o autor quis dizer naquilo que ele está escrevendo, não é? Então, como que eu sei se é uma pausa curta, se é uma pausa longa? Quando você observa a estrutura. Olha só, aqui eu tenho uma estrutura de tópicos. Se eu tenho uma estrutura de tópicos e eu tenho que usar o ponto e vírgula, eu já sei que essa é uma pausa um pouco maior do que a vírgula, mas não é uma pausa absoluta, porque eu estou enumerando, ó. Embaixo de cada frase eu vou ter outra. Quando eu chego na última, eu não tenho mais nada. Aí eu vou usar o ponto final, porque acabou a minha enumeração. Certo? E aí, quando eu for falar depois já do ponto final, vai ser sobre outro assunto. Então, eu vou dar uma respirada a mais e vou começar a falar sobre o outro assunto. Tudo bem? Tudo. Deu certo? Tudo ok. Mais alguma dúvida, gente? Não? Não. Perfeito. Pessoal, para as nossas atividades sobre o ponto e vírgula, eu queria retomar um assunto com vocês, certo? Falar um pouco sobre o uso da vírgula também nas enumerações e do ponto e vírgula nas enumerações, já que as enumerações, nas enumerações nós podemos usar tanto vírgula quanto ponto e vírgula. Gente, eu falei para vocês que o ponto e vírgula dava uma pausa maior do que a vírgula, correto? Correto? Correto. Isso. Mas ela também tem uma outra função. Eu quero mostrar aqui para vocês essa função que ela é um pouquinho mais trabalhosa, então eu quero muita atenção de vocês nesse momento, tá? Mas ela é muito fácil. Ela é tranquila e muita gente erra. Muita gente erra. Muita gente nem sabe utilizar direito esse uso do sinal de ponto e vírgula, mas olha como ele é legal, como ele é importante. A divisão interna de uma enumeração pode conter sinal de vírgula e de ponto e vírgula ao mesmo tempo, indicando, e aqui eu quero que vocês prestem atenção nessas duas palavras. Olha essa lista de compras, eu uso vírgula e uso ponto e vírgula ao mesmo tempo. Isso pode, professora? Pode, desde que o ponto e vírgula use uma função específica dele, que é qual? Separar grupos ou subgrupos, agrupamentos ou subgrupos. Então, olha só, lista de compras eu tenho banana, vírgula, maçã, vírgula, mamão, ponto e vírgula. Por quê, gente? Porque isso aqui é um grupo de frutas. Vocês estão vendo? Sim.
Olha só. E aí depois eu passo para outro grupo, que é o grupo do quê? O grupo das verduras, dos vegetais, não é? Alface, vírgula, acelga, vírgula, repolho. Olha aqui, ó, um grande subgrupo. Ó, tá vendo que o ponto e vírgula separou dois grandes subgrupos? E continua a separar, gente. Ó, aqui, ó, carne, ovos e peixes. O que é isso? Aqui, professora, alimentos de origem animal. Ih, risquei errado. Alimentos de origem animal. Outro subgrupo. Olha só. Os objetos, né? De dentro de um mesmo grupo, eles são separados por vírgula. Os subgrupos são separados por ponto e vírgula, porque é como se fosse a pausa maior. É a mesma ideia. Uma pausa menor, porque a gente está falando de alimentos semelhantes, e uma pausa maior, separada pelo ponto e vírgula, porque a gente está falando de grupos de alimentos. Carnes, ovos e peixes é outro grupo formado por alimentos de origem animal. E aí o ponto e vírgula aqui novamente, ó, ponto e vírgula novamente, para separar esses alimentos de origem animal dos materiais de limpeza. Quais? Desinfetante, vírgula, água sanitária, vírgula, sabão. Olha que legal! Rafa, você já tinha visto esse tipo de uso do ponto e vírgula? Não. Eu estava acostumado a usar o ponto e vírgula justamente com uma pausa mais longa. Com uma pausa mais longa. Eu não sabia, inclusive, que ele tinha outra utilização, não. Tem várias funções. Pode falar, Arthur. Eu só queria falar que eu nunca ouvi falar do ponto e vírgula. É um sinal de pontuação. Mas agora eu tô conhecendo. Legal, né? É um sinal de pontuação. É porque muita gente não usa, mas é um sinal de pontuação muito importante. Pode falar, Camila. É tão diferente. Camila? Vixe. Professora, então ele serve meio que para separar uma parte de uma lista, de uma enumeração? Ele é usado nas enumerações, como a gente está vendo aqui, e ele serve para separar subgrupos ou Professora, grupos. eu acho que eu já estudei sobre isso. Ele separa, boa, Nicolas, ele separa subgrupos de objetos ou alimentos ou animais semelhantes, ó. Tipo 2 pontos? Não, o 2 pontos, ele inicia a numeração. Aqui os 2 pontos, ó. O ponto e vírgula, eu tenho uma lista, né, em que eu tenho vários elementos, ó. Os elementos em comum são separados por vírgula. Os elementos em comum são separados só por vírgula. Os elementos que trazem uma diferença maior, como, por exemplo, aqui tudo é fruta, né? Gente, que letra horrorosa. Aqui tudo é fruta. A partir do momento que eu deixo de falar de fruta para falar sobre verdura, ou quando eu paro de falar de verdura para falar de alimentos à base de animais, ou para falar sobre materiais de limpeza, aí eu posso usar o ponto e vírgula para separar essas estruturas. Eu estou dizendo para o meu autor, para o meu leitor, que eu tenho subgrupos aqui, que eu tenho agrupamentos de coisas. Tá? Tudo bem? Professora, um exemplo. Tipo, a pessoa tá botando as verduras, né? Aí ela, tipo, separa para ser uma seção de frutas. Tipo isso. Tipo isso, É isso que eu Nicolas. aprendi na escola. Boa. Quando que eu tava na escola velha. Tipo isso. E aí eu separo esses grupos, né? Frutas, verduras, materiais de limpeza, com o uso do ponto e vírgula. Tá bom? Vou até colocar aqui, ó, para vocês verem como tem subgrupos aqui, ó. Subgrupos das frutas. E tudo isso é o que eu vou comprar, porque é a minha lista da semana. Verduras. Olha o exemplo 2, ó. São ou foram grandes duplas brasileiras do vôlei de praia. Ana Patrícia, Rebeca, Bruno, Evandro, Bárbara, Carol, André Stein, George. Olha aqui,
O ponto e vírgula, ele é utilizado para separar as duplas. Gente, Ana Patrícia e Rebeca era uma dupla. Bruno e Evandro era outra dupla. Bárbara e Carol era outra dupla. E André Sten e George eram outra dupla. Olha só, a vírgula separa os membros de uma mesma dupla, certo? Evandro, vírgula, Bruno. Isso aqui é uma dupla. O ponto e vírgula, ele separa as duplas em si. Essa é uma dupla, a dupla 2. Tá aqui, ó. Bárbara e Carol. Tá vendo? Eu tô passando em cima do ponto e vírgula. Vocês conseguem entender a ideia do ponto e vírgula aqui? Conseguem? Boa. A vírgula separa as pessoas. Bárbara é diferente de Carol, são duas pessoas distintas, mas elas duas juntas formam uma dupla de vôlei, de praia. André Sten e George, da mesma forma, é outra dupla. As duplas são separadas, nesse caso, pelo ponto e vírgula. Ó, observe que a vírgula, por representar uma pausa menor, é utilizado para separar os nomes dos jogadores da mesma dupla, enquanto que o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior, separa as duplas em si, né? Uma dupla, Ana, Patrícia e Rebeca, outra dupla distinta, Bruno e Evandro, ó, é uma outra dupla, Bárbara e Carol, outra dupla, André, Sten e George, outra dupla. E aí, pessoal, eu trago um desafio aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho mais uma indicação de enumeração, certo? E o uso de ponto e vírgula. Vou ler aqui para vocês. Qual é o desafio? É descobrir qual é a ideia que o sinal de ponto e vírgula dá nesse caso aqui, dessa enumeração. Olha só, em uma partida emocionante das Olimpíadas de Tóquio, o Brasil venceu de virada a Argentina, pela segunda rodada do grupo B. Aí aqui começa a minha enumeração. Alguns dos principais jogadores da partida. 2 pontos. Meus 2 pontos está indicando que eu vou começar uma enumeração, correto? Qual que é a enumeração? Ó, quais foram os principais jogadores da partida? Santiago Danani, Facundo Conte, aqui ó, ponto e vírgula, Ricardo Lucarelli e Wallace. Alguém sabe me falar o porquê que eu utilizei o ponto e vírgula aqui? Sim. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, Caio, pode falar. Você não colocou ele porque tá dividindo lá o time. Por quê, o quê? Dividiu lá o time, né? Dividiu os jogadores, né? Dividiu os jogadores. Grupo de jogadores. Dividiu os jogadores em quê? Grupos, né? Ou Grupos. duplas, né? Grupos, tá certo. Santiago Danani, né, que é esse primeiro jogador aqui, Santiago Danani, e Facundo Conte, são jogadores de que grupo? Sabe dizer? O grupo B, né? É da França. França? Não é França, time não. O time é Brasil e França, não. Brasil e Argentina. Ah, não, eu sou... Oi, Caio, termina, vai, pode falar. BR. Brasil? Não, não. Ô, professora, Oi, Arthur. toda vez que eu escuto Argentina e Brasil, eu só lembro do 4-2. Ixi, Maria. Eu sei, desse 4-2 aí no futebol, né? Mas vamos dar seguimento. Caio, muito bem, você acertou. Esse ponto e vírgula, ele separa grupos de jogadores. Santiago Danani e Facundo Conte fazem parte do mesmo time. Ricardo Lucarelli e Wallace fazem parte do outro time. Camila, você tinha levantado a mão, você quer falar? Pode falar.
Professora, é que ali no Ricardo Lucarelli e o Wallace, por exemplo, por que ali só tem, acho que só falou 2 pessoas, sendo que são, acho que 4 ali? São várias, são 6, né? São 6 em cada time. Mas tem ainda o pessoal do banco de reserva que entra também. É porque aqui só diz os principais jogadores, ó. Alguns dos principais. Então, nem são todos os principais jogadores da partida. Mas alguns dos principais jogadores da partida foram esses. Santiago Danani, que é esse cara aqui, ó. Acho que é ele. O líbero da seleção da Argentina. Oi? São 5 cada. São 6 em cada time, é porque a foto aqui não pega. Mas são 6 em cada time, tá? E aqui é o Facundo Conte. Olha esse cara aqui, ó. Então, gente, o ponto e vírgula, ele está sendo utilizado para separar jogadores de um mesmo time, ó. E aqui, do lado do Brasil, a gente tem o Ricardo Lucarelli, que é esse cara aqui. E o Wallace, que é esse cara aqui, ó. Tá certo, gente? Tudo bem? Sim. Sim. Pode falar, Caio. Eu nem sei porque eu levantei a mão, falar a verdade, já nem esqueci já. Tranquilo. Então, gente, ó, nessa enumeração aqui, o ponto e vírgula foi utilizado para separar 2 subgrupos. Os jogadores da Argentina e os jogadores do Brasil na partida de vôlei. Perfeito? Boa. Adorei a participação de vocês. Então, vamos aqui para a nossa próxima atividade, que é ele enumera as suas atividades. De 7h15 às 11h30, ele vai para as aulas regulares na escola. Ponto e vírgula, porque ele está falando de tópicos de afazeres. O que é que ele vai fazer no dia dele de amanhã? De 12h às 2h, ele faz uma pausa para o almoço, para lavar a louça do almoço e para descansar. Certo? Então, aqui é um dever, ó. Olha um dever. Ajudar com as atividades domésticas de casa. É um dever. Ponto e vírgula, para indicar mais um a fazer. Aqui, ó, de 2 às 4 da tarde, ele faz as atividades, as tarefas de casa do colégio e planeja o dia seguinte. Ponto e vírgula, indicando que é mais um a fazer, certo? De 4h30 às 5h30, às 5h30, ele pratica esportes. Nesse caso, esse aluno faz aulas de basquete, ó. E aqui, mais um ponto e vírgula, porque é mais um tópico que ele está elencando. Das 6 às 8, ele tem aulas de matemática no Alicerce TV, e de português também. Mas aqui ele vai ter de matemática, porque dia 19 de outubro é uma terça-feira. É dia da aula do professor Rafa. Mais um ponto e vírgula, indicando mais um tópico para ele fazer. Das 8 às 10, é um horário livre para lazer, onde ele pode ouvir música, no qual ele pode ouvir música, ele pode assistir TV, ele faz o que ele quiser, ele descansa. E aqui ele utiliza mais um ponto e vírgula. Por fim, e como última atividade da lista dele, às 10 horas, ele dorme. E aqui ele usa um ponto final. Por que ele usa um ponto final? Alguém sabe me dizer? Porque ele terminou a frase. E o professor, a gente nem escreveu nada. Era para copiar isso daí? Não é para copiar nada. Hoje a gente não copiou nada. Não escreveu nada. Mas vai copiar. Agora. Sabe o que vocês vão fazer, Arthur? Vocês vão planejar o dia de amanhã. Vocês vão fazer igual esse aluno feliz, que fez a agenda dele, do dia de amanhã, e vocês também vão planejar o dia de vocês de amanhã. Tá bom? Então, gente, em uma agenda ou em um caderno, vocês vão enumerar as atividades que vocês devem realizar no dia de amanhã, tá? Indiquem o horário em que você deseja realizar essas atividades, igual como fez esse aluno aqui, ó. Das 7h15 às 11h30, ele vai para as aulas regulares na escola. Das 12 às 14 horas, ele pausa para o almoço, ele lava a louça e ele descansa. Então, aqui, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Não esqueçam de separar... Só um instante, deixa eu terminar de falar a atividade. Rapidinho.
Não esqueçam, muito importante, que é a principal função dessa tarefa de hoje, é o qual não esqueça de separar as atividades com o sinal de ponto e vírgula e de colocar o ponto final na última atividade realizada no dia, tá bom? Lembrem de separar em tópicos os afazeres e colocar o ponto e vírgula ao final de cada atividade. Na última atividade, ponto final. E aí, gente, alguém terminou já? Já mandei no chat. Olha. Olha só, Joana, boa. Rotina, sei lá. A Joana acorda, faz a higiene pessoal, toma café. Isso tudo entre 7 e 9 horas da manhã. Ponto e vírgula. Boa. Resto da manhã, ela tem livre, ponto e vírgula. Teve O uma que o almoço. ponto e vírgula eu apaguei sem querer. Teve algumas, né? Aqui, ó. Almoço entre 11h30 e 12h30. Não colocou ponto e vírgula, tem que colocar o ponto e vírgula. Estuda às 5h30, tem que colocar o ponto e vírgula aqui também. E tem até 5h50 livre. E aqui, ao invés do ponto e vírgula... Ah, não, tem mais coisa, desculpa. Ponto e vírgula. Boa, arrasou. Se prepara emocionalmente para a aula de matemática. Não é só para de matemática, porque tá difícil. A vida tá difícil. E aí, ponto e vírgula. Boa, só um instantinho. Das 6 às 8 é o alicerce, ok? Tem que colocar o ponto e vírgula aqui também. E tempo livre até às 11h30. E aqui, Joana, ponto final. Muito bem, Joana, que eu arrasou. durmo bem mais cedo que esse horário, mas é o horário assim que eu tenho de limite, sabe? 11h30, né? Boa. Adorei sua agenda, seu horário, como sempre, né? De um jeito diferenciado. Ó, indiretamente, a Joana não falou indiretamente diretamente o horário, mas indiretamente ela falou. Olha aqui, resto da manhã livre. Ela está falando horário indiretamente, perfeito. E diretamente ela fala também o horário aqui no primeiro, ó, entre 7 e 9 horas. Ela acorda, faz a higiene pessoal e toma um café. Arrasou. Nota 9,6, porque esqueceu alguns sinais de pontuação. Arrasou, Joana, adorei. Quem queria falar? Oi, João. Eu posso ver o vício da Joana, botar tudo a coisa que ela vai botar no site, botar cogumelo. Tudo que coloca no chat, o quê? Sim, cara, é bonitinho. Tem cogumelos. Deixa. Tem cogumelos e tem uma plantinha aqui de 2 folhas. Professora, Vai criar as outras. Oi, Arthur. Ela gosta dos Smurfs, entendeu? Ela gosta dos Smurfs. professora, eu posso falar o meu já? Pode. Coloquei o meu, só que eu falar. acabei enviando sem querer. Aí vou copiar esse de novo e colocar. Ok. Ah, Foi errado. O meu é. Às 6 horas eu acordo. Uhum. Às 7 eu vou para a escola. Às 7 horas. Às 6 horas você acorda, ponto e vi, né? Exato. Aí, às 6 horas eu acordo para se trocar, fazer higiene pessoal. E às 7 eu vou para a escola e eu volto para casa às 11h20.
Ponto e vírgula. É necessário fazer a pontuação? Ou não? Com certeza. É para falar a pontuação que eu Com escrevi? certeza é necessário fazer a pontuação. Nesse caso porque a gente está trabalhando, está estudando sinais de pontuação. Tudo bem? Que parte que eu parei? Que você volta da escola. Às 11h20. Ponto e vírgula. Pois Ponto e vírgula. depois eu vou... E eu espero a próxima aula começar, que começam às 14h40. 14h40. Ponto e vírgula. E aí depois a aula acaba. Essa aula acaba às 17 horas. Depois eu vou às 20. Às 18 horas. Eu só tenho 1 hora para a próxima aula. Que é essa? Que é essa. Ponto e vírgula, né? Beleza, Beleza, acho beleza, que eu errei, Arthur. acho que eu errei em todos os pontos e vírgula, mas é isso. Deixa eu ver, deixa eu ler aqui. Vou ler aqui, gente, do Henrique. Ele acorda, vírgula. Não. Tá bom, não vou ler, não. Gente, então vamos lá. Oi, Caio, pode falar. Eu terminei. Tá. Apresenta pra gente rapidinho, Eu Caio, que a mandei gente tem no que privado finalizar. aí Vai. daqui do Zoom só pra ninguém ver. Ah, tu me mandou no privado, foi? Foi. Tá bom, eu vi agora que foi pro privado, tá certo. Eu vou dar uma lida aqui. Vai, Caio, fala o teu, rapidinho. Ó, das 7 às 12 horas, eu arrumo casa, eu almoço. Na verdade, eu arrumo casa e almoço. Ponto e Ficou vírgula. parecendo, mas Boa. é meu ar. Das 12 horas às 16 horas é tempo livre. Aqui, ó, ponto e vírgula. Das Boa. horas às 17 horas eu estudo. Ponto e vírgula. Ponto Das e vírgula. 17 Muito bom. 18, tempo livre. De descanso, né? Só da aula. Ponto Das e vírgula. 18, eu faço o LCS-TV. Minha letra é muito feia, gente. Não para não, tá? Das 20 às meia-noite, se eu dormir à tarde, né? É tempo livre. Botou o ponto final. Ponto e vírgula. Não, pera, ponto final, né? Boa. Ponto final. Ponto final. É a última atividade, né? Ponto final. Boa. Arrasou, Caio. Gente, então é isso. Nossa aula hoje foi isso. Professora, Oi, Camila. eu posso te enviar por WhatsApp? Pode sim. Pode sim. Eu vou te enviar. Tá bom. Então foi isso, gente, por hoje. A nossa aula, certo? Boa. O que é que nós aprendemos hoje? Vamos lá, Camila. Diz pra gente um pouco da nossa retrospectiva. O que foi que a gente aprendeu hoje? Hoje nós aprendemos sobre a função de enumeração do sinal ponto e vírgula e nós praticamos exercícios. Então é isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida da aula de hoje? Dúvidas? Não?
Perfeito. E você aí de casa, teve alguma dúvida sobre a aula de hoje? Se você teve, mande sua dúvida para a gente, que os nossos líderes respondem. Então, mandem vídeos, fotos, desenhos, qualquer formato, em qualquer rede social. O importante é marcar @alicerceedu. Então é isso, galera. Nossa aula de hoje acabou. E aí a gente se vê amanhã.